Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, a você que nos assiste neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje, mais uma vez, examinar as Escrituras para juntos chegarmos à compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas, para que possamos vivê-la no nosso dia a dia. Nós hoje vamos falar sobre a natureza humana. Nós estamos num tabernáculo carnal. Nossa tendência é fazer a vontade da carne. Porém, Deus tem para nós preparada uma coisa muito especial, que é a salvação através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo. Nós vamos meditar lendo alguns versículos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém. Glória a Deus. Vejam aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, essa é a natureza humana. A natureza humana é como este machado que este varão estava usando para cortar aquela árvore, para fazer uma morada para ele. Aquele machado caiu na água e afundou. Esse é o homem. Por si mesmo, ele não tem força para sair do pecado, para subir ao encontro de Deus. O homem, naturalmente, a tendência dele, pela sua carnalidade, pela sua vida material, é afundar no pecado, é fazer as coisas da carne apenas. Mas a palavra nos diz que a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne. E nós achamos essa luta em nós, como o apóstolo Paulo nos ensinou, este combate da carne contra o espírito. A minha carne, eu não quero conscientemente combater contra o espírito, contra Deus, eu não quero combater. Mas sempre que eu procuro fazer a vontade da minha carne, eu estou deixando de lado a vontade do espírito. Então, se você, por exemplo, ouve hoje a voz do Espírito Santo no teu coração, a palavra nos recomenda: não endureçais os vossos corações. Porque toda vez que você ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, você está dizendo não para Deus. Você está vivendo a tua vida carnal, pura e simples. Você continua na tua vida material, na tua vida humana. Você é aquele machado que caiu na água e afundou. Mas vem o servo de Deus, vem o profeta de Deus, vem o enviado de Deus e traz uma palavra ao teu coração, que Jesus tem poder para te fazer sair do pecado, como aconteceu com esse machado. Já pensou uma coisa dessa, irmãos? Um machado flutuar na água? É uma coisa ilógica. Como é ilógico o homem ser salvo e a sua carne ir para o céu. A carne não herda, nem a carne nem o sangue, diz a palavra, não herdam o reino de Deus. Por isso nós temos que viver uma vida espiritual. Então, como aconteceu aqui? Este homem ficou desesperado. Esse mesmo desespero desse homem era emprestado, ele ficou preocupado, não era dele. A nossa vida também não é nossa. Deus nos comprou por bom preço, pagando o preço do sangue do Filho dele, Jesus Cristo. Então nós não pertencemos a nós mesmos, e a palavra nos diz isso. Não sabeis que não sois de vós mesmos, mas pertenceis a outro, aquele que vos resgatou do mundo e pagou um preço muito alto para isso? Então, nós estamos agora no poder de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus,
que pela palavra de seu Filho faz com que nós possamos flutuar, sair deste mar de pecado que vive o mundo, porque o mundo jaz no pecado, o mundo jaz no maligno, mas vós não sois do mundo. Vamos ler no Evangelho de São João, no capítulo 15, os versículos 16 e 17, dizem assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então veja bem, aqui nós temos já esta mensagem de que nós podemos ser salvos. Este é o Evangelho. O Evangelho é isto: olha, existe uma boa notícia para você. Você pode ser salvo deste mundo, você que tem sede, fome de justiça, você que almeja alguma coisa melhor, você que tem feito tantas coisas, mas o teu íntimo está vazio, você não preenche, não consegue preencher com as coisas materiais, você se diverte ali, compra alguma coisa lá, conversa, se une, reúne com os seus amigos e faz tantas coisas que você acha que são necessárias para a sua vida, mas você continua vazio internamente, você continua sedento de alguma coisa que você não sabe o que é Jesus Cristo. A tua vida pede a salvação, o teu corpo clama por salvação, o teu ser, a tua alma clama por Deus, e só o sangue de Jesus nos perdoa os nossos pecados. O tempo não apaga pecados, o esquecimento nosso não apaga o nosso pecado. Ah, mas eu pratiquei isso já faz tanto tempo, mas Deus não esqueceu, como Ele não esquece também das coisas boas que nós fazemos. Ele é misericordioso, Ele está sempre te lembrando, você tem que se consertar, porque uma das condições para nós podermos receber esta bênção, esse Espírito Santo em nossa vida, que nos fará subir ao encontro do Senhor nos ares, é o amor. O amor, como o Senhor nos diz aqui: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Um amor não é um amor mundano, não é uma paixão carnal, é o amor com que o Senhor tem nos amado. Não um amor de religião, porque a religião ensina que você tem que amar as pessoas que estão na tua igreja só. As outras pessoas não servem para nada. Você tem ouvido essa mensagem, você tem seguido esse caminho, mas é um caminho de condenação. É um caminho de condenação, não é um caminho de salvação. Você está enganado. Você foi enganado e continua enganado se não obedecer a Deus, obedecer a Jesus Cristo. Ameis uns aos outros. E se nós temos que amar até quem nós não conhecemos, como o exemplo do samaritano, do bom samaritano que socorreu aquela pessoa que sequer conhecia, se era da igreja dele, da religião dele, se era judeu, se era samaritano, o que era, socorreu o necessitado, assim também faça você igual. Esta é a condição essencial para nós podermos receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida e termos a esperança de que seremos arrebatados juntamente com o Senhor, que virá nas nuvens com rijo clamor de trombeta. Então, nossa natureza humana combate contra o Espírito, o nosso Espírito combate contra a nossa carne, mas Deus é vencedor. Se você se entregar a Deus e verdadeiramente amar como o Senhor quer que nós amemos, uns aos outros, sem acepção de pessoas, sem olhar a aparência, sem olhar a condição econômica, pessoal de cada um, então nós estamos fazendo a vontade de Deus. Vamos ler ainda em Mateus capítulo 24, o versículo 31, a palavra de Deus assim nos diz: e Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que maravilha! Que dia glorioso! Deus vai enviar os seus anjos e vai retirar deste mundo todos os seus escolhidos, ajuntar, e todos serão elevados, estaremos para sempre com Cristo. É muito bom ouvirmos isto, é para o crescimento da nossa fé, para manter a nossa esperança, mas Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos.
Não são todos que são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porfiai por entrar pela porta estreita. Lutemos para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta, que vos ameis uns aos outros. E foi isso que o Senhor nos ensinou, foi isso que fomos evangelizados a fazer. Colocar a nossa confiança em Deus somente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem tem amor supremo por Deus, que merece todo o nosso amor, todo o respeito, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, e depois aos irmãos, como a nós mesmos. Então, se você tem amor por você mesmo, você tem que amar aquele que é de Deus, porque ser irmão não é ser da mesma igreja apenas, não é ser da mesma denominação. Ser irmão é ser cristão. Então, nós temos muitos irmãos no mundo. Nós temos muitos irmãos no mundo. Não fiquemos julgando uns aos outros. Quem julga é juiz. Se você vê alguém pecar, pecado é uma coisa. Se a pessoa pecou, alguém está em pecado, você vê alguém pecar, então você tem que conversar com aquele irmão, com aquela irmã e procurar alertar aquele irmão, aquela irmã. Cuidado, irmão, você está fazendo coisa que desagrada. Mas você não é da minha igreja, você não pertence ao ministério. Não interessa. Eu sou servo do Deus Altíssimo, assim como você. E se você pretende ser salvo, eu também. E Deus colocou em meu coração, e tem que ter no teu também, o desejo de que todos nós sejamos salvos. Então, se você vê uma pessoa virando o rosto para você, porque você não é da igreja, ou te chamando apenas de criação de Deus, criatura de Deus, que você não tem, você não dê bola para isso. Você ore em favor dessa pessoa, peça a Deus que o ilumine, que o abençoe, que possa essa pessoa ter do Espírito Santo de Deus plenamente na sua vida, e essa pessoa vai experimentar o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que nos leva a perdoar, aquele que nos leva a desejar o bem sempre, não pensar mal de ninguém, fazer o bem a todos sem esperar recompensa alguma, fazer as coisas como se fosse ao próprio Deus, ao próprio Cristo. Então isso é o amor verdadeiro. O amor não suspeita mal, o amor não faz nada errado, o amor suporta tudo, o amor perdoa tudo. O amor é a perfeição na nossa vida. Então, vamos deixar a natureza humana de lado. A nossa natureza humana é vingativa, é falsa, é mentirosa. A natureza humana quer te levar aos lugares da glória aqui do mundo. Mas Deus diz assim: eu tenho um lugar muito especial para você, meu filho, minha filha. Preparei um lugar de glória maravilhoso para você. Mas você tem que me obedecer. Você tem que ouvir a minha voz no teu coração e se entregar a mim inteiramente, sem reservas, confiar em mim. Então, querido irmão, querida irmã, confia em Deus. Ó Israel, confia no Senhor. Ó meus filhos, confia em mim. Eu preparei tudo para vós. Entrega a tua vida ao Senhor e Ele tudo fará. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto em tua vida e sejamos todos abençoados em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a você e toda a tua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.